Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Que bom que estamos aqui mais uma vez, mais um domingo na presença do Senhor. Que nós possamos render a Ele graças, possamos dar a Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Possamos também aprender mais um pouquinho do amor dele por nós e o que nós devemos fazer com esse amor. Pra gente dar início, então, vou pedir para você pegar a sua Bíblia e a gente abrir lá em Isaías 53. Isaías 53, nós vamos ler o versículo 5, tá bom? A versão do tio Rubem é um pouquinho diferente, mas fica mais fácil de vocês entenderem. Então, Isaías 53, verso 5, diz assim, ó: A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Amém? Aqui está falando de Jesus. Isaías está profetizando sobre a vinda de Jesus e sobre o que ele passaria. Nós falaremos mais adiante sobre a crucificação e tudo isso que esse verso disse. Mas é importante destacar que pelos ferimentos de Jesus naquela cruz, nós fomos sarados. Nesse momento nós possamos orar agradecendo por isso e pedindo perdão por todas as vezes que nós temos errado, por todas as vezes que tem sido difícil ser obediente. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados e pelos nossos erros. E também, em especial, nós vamos fazer um momento de intercessão, como já tem acontecido. E dessa vez nós iremos interceder pela vida daquelas pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Nós sabemos que nós estamos também ainda num meio de pandemia e que nós precisamos orar por esses que estão doentes, que estão acamados em hospitais. E além disso, nós iremos orar também por aquelas famílias que acabaram perdendo uma pessoa, um ente querido, um familiar muito próximo, um amigo. Nós iremos orar por essas vidas que foram perdidas e pelo consolo do Senhor sobre a vida dessas famílias e amigos. Feche seus olhos então e repita tudo que o tio for orar aqui, tá bom? Feche seus olhos, vamos lá. Senhor Deus, primeiramente queremos te agradecer. Agradecer pela oportunidade de servir ao Senhor. Agradecer por esse amor grandioso que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda maldade e nos faz melhores. Também queremos te pedir por todas as famílias e pessoas que foram acometidas pelo coronavírus. Que o Senhor dê sustento, traga cura e muita saúde. Que também, para as famílias enlutadas, o Senhor possa trazer consolo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? E nós estamos no meio de uma série, certo? Certo. E no meio dessa série nós temos um versículo tema. Você já decorou esse versículo tema? Quero ouvir. Isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, certo? Esse é o nosso versículo tema. Continua estudando ele, continua decorando, tá bom? Vamos falar todo mundo junto, então? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E que ótima notícia! Que ótima notícia! É o amor de Deus expresso nesse versículo. Ele enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna e pudéssemos viver uma vida no céu. Nesse momento, nós também temos uma música tema. E essa música tema vai falar muito sobre isso. Que você possa cantar aí na sua casa, junto, que nós possamos cantar juntos e adorar o nome do Senhor, fazendo com que nós possamos ser cada vez mais fiéis a Ele. Amém? Então, bora cantar todo mundo junto, hein? Quero ver a animação. Vai lá! Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Oh, ajuda-me a ser Ai, que gostoso louvar ao nosso Senhor. Eu gosto muito. Nossa, gosto muito de cantar, gosto muito de louvar. Espero que você também goste, porque é uma oportunidade incrível e maravilhosa louvar o nome do Senhor. Bom, já que a gente está então no meio de uma série, essa série vai falar sobre a paixão de Cristo. E nada mais justo então a gente comentar sobre isso hoje, sobre essa paixão ardente do Senhor por nós. Vamos lá. Para isso, eu vou pedir para que você fique atento com a sua Bíblia, então, e pegue ela aí, porque a gente vai passear por alguns textos, tá bom? E a gente vai passear nesses textos para a gente descobrir mais dessa história de Jesus, da verdadeira Páscoa, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro texto, a gente vai abrir em Lucas 23, do 39 ao 43. Tá bom? Lucas 23, do 39 ao 43. Vai caçando aí, vai caçando, que o tio vai começar a ler, tá bom? Diz assim, ó. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo, e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Este que ele estava falando era de Jesus. Vocês conhecem essa cena, certo? É essa cena aqui, ó, que tá mostrando aqui. É a crucificação de Jesus com os outros dois homens. E esse é o diálogo dos dois homens com Jesus ali no meio, né?
E aí o texto continua. E acrescentou esse homem que estava falando, que é conhecido como ladrão da cruz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha o amor de Jesus. Ele estava ali sofrendo naquela cruz. Os outros dois homens também estavam passando por esse momento de sofrimento. Eles estavam recebendo o que na época era justo, de acordo com todos os erros que eles tinham cometido, de acordo com todas as injustiças. E eles estavam ali para ser crucificado e receber a morte de cruz. Nós sabemos que Jesus não tinha cometido nenhum pecado e estava morrendo de forma injusta. Mas aqueles outros dois estavam morrendo de forma justa. E um deles pede para Jesus, né? Ali, ele tinha cometido muitos pecados, muitos erros, e ele pede para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus, mesmo sofrendo com todo o seu amor, ele vira para ele e fala: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, pra gente começar a nossa mensagem, a gente vê um ato de amor extremo do Senhor, que mesmo sofrendo, mesmo crucificado, nessa cena que eu mostrei pra vocês, ele resolveu, mais uma vez, mostrar o seu amor para com o próximo que estava ali do lado dele, para quem já estava sendo julgado como errado. Jesus falou: eu te perdoo, eu te amo tanto que eu te perdoo e a gente vai se encontrar no céu hoje mesmo. Então, a gente já começa vendo parte do amor de Jesus em toda essa história. Mas vamos continuar vendo o que mais Jesus fez mesmo em meio ao sofrimento. E agora de novo a gente vai pra Marcos, tá? Como eu disse pra você ficar com essa Bíblia, pra você ficar atento. A gente vai pra Marcos, nós vamos ler o capítulo 15 e vai ver do versículo 33 ao 41. É um texto um pouquinho extenso também, mas eu peço para que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque a gente vai comentar cada versículozinho e vai destacar sobre o amor de Deus em cada detalhe da morte dele. O texto, né, dá como título aqui, subtítulo, a morte de Jesus. Então vamos lá, Marcos 15, do 33 ao 41. Diz assim, chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E, às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, ema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era Jesus perguntando, né? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Então, aqui vai demonstrar sobre a morte de Jesus. E agora a gente vai ver cada detalhezinho dos últimos momentos de Jesus ali na cruz. Bom, se você percebeu, no primeiro verso ele vai falar, né, que é meio-dia e que de repente ficou tudo escuro. Você já imaginou isso? Meio-dia e do nada tá de noite? Ficou uma escuridão durante 3 horas seguidas. Isso é um fenômeno que só Deus pode fazer. A gente não sabe que fenômeno natural Deus usou, mas ele simplesmente meio-dia até as 3 da tarde ele falou: vai ficar escuro? Ficou escuro. Mas sabe por que dessa escuridão? Lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A escuridão era ali fora, mas era dentro de Jesus também. Ele estava carregando todos os nossos pecados. Ele estava sofrendo naquele momento. E a escuridão veio para representar que Deus estava separado do pecado. Deus e o pecado são coisas diferentes. Deus é santo, ele não tolera o pecado que precisa
ser punido. Então a escuridão veio para demonstrar isso, mas a escuridão não estava sendo só na parte de fora ali da crucificação, não. A escuridão já estava tomando dentro de Jesus, porque ele estava carregando todos os nossos pecados, estava sofrendo por isso. O segundo momento, então, lá no verso 34, vai falar, né, aquela expressão que o tio usou, que o tio leu, que é um pouquinho difícil, que é Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas pensam que Jesus estava sofrendo ali por causa das chicotadas, por causa de toda a dor sofrida com a coroa de espinhos, por estar crucificado. Jesus pensa que toda dor... Jesus pensa não. Os homens, nós pensamos que toda dor vem disso, das chicotadas, de todo o caminho para a cruz. Mas aqui é onde Jesus ele sofre uma angústia muito maior. A dor dele aqui não é tão física. Ele estava sofrendo sim dor física, mas aqui é um momento onde Deus se separa de Jesus. Nós sabemos que conhecemos a Trindade, correto? E então, quando Deus deixa Jesus, que ele fala, né, por que me desamparaste? Jesus falando, Deus, por que você está me desamparando? Significa que Deus e o pecado, eles não conseguem andar juntos. Eles não andam lado a lado. E Jesus estava tomando os nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam sendo levados nas costas de Jesus. Esse é o momento, então, onde Deus Pai deixou o seu Filho amado, porque ele tomou sobre si o pecado de todos nós. É por isso que Deus está desamparando Jesus ali. Cristo naquele momento experimentou toda a dor e sofrimento em nosso lugar, por causa do pecado. Nós lemos, o salário do pecado é a morte. Por causa do nosso pecado, Jesus estava sofrendo ali. Não só de forma física, mas também de forma espiritual naquele momento. Não podemos imaginar como é essa dor. A gente não pode. Nenhuma pessoa seria capaz de suportar isso, a não ser o nosso Jesus. Logo em seguida, então, nos versos 35 e 36, Jesus também, né, sofre ali um momento de zombaria das pessoas. Por causa da expressão que ele utilizou, que falava sobre Eloi, as pessoas achavam que ele estava chamando Elias, né? E as pessoas zombaram, tiraram sarro de Jesus, dizendo, quem sabe o profeta Elias vai vir salvá-lo, né? Havia uma crença errada naquela época de que o profeta Elias poderia atender as orações, como até hoje algumas pessoas creem em algumas imagens, achando que elas podem resolver alguma coisa, resolver seus problemas. Mas a gente sabe que somente Deus pode resolver os nossos problemas e o nosso socorro. Por isso que Jesus ele pediu socorro para Deus, né? Ele pede socorro ali naquele momento, mas mesmo assim, para socorrer Jesus, eles pegam uma esponja, espeta lá, a esponja espeta no vinagre e dá para Jesus beber. Aquelas pessoas, elas não estavam querendo ser boazinhas com Jesus. Nada disso, ela estava querendo prolongar o sofrimento dele na cruz. Estava querendo fazer com que o sofrimento fosse contínuo e continuasse esse sofrimento. Eles zombavam ali, falando, tá pedindo ajuda pra quem? Quem vai vir te salvar, Jesus? Será que Elias vai vir te salvar? Esquece, não fala mais disso, vamos enfiar vinagre na sua boca e é isso. E o que isso significava? Que eles queriam prolongar o sofrimento de Jesus. Quanta maldade, não é mesmo? Quanta maldade com aquele que nos amou. E aí então logo em seguida vem a morte do Senhor, né? Ele diz, está consumado. É o que Jesus fala naquele momento. Ou seja, está consumado significa que está acabado. Completei parte da minha missão aqui. Por que parte? A gente vai descobrir. Completou a missão que se ofereceu para cumprir. Ele foi fiel até o fim, sem desistir. Marcos fala desse jeito, né? Mas Lucas ele acrescenta a frase. Lá quando a gente lê o momento da morte de Jesus no livro de Lucas, ele vai falar que, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus ele estava em paz naquele momento, pois ele havia cumprido e concluído a sua tarefa e agora ele estava voltando para o seu Pai. E no verso 38 vai falar sobre que o véu do santuário se rasgou. Enquanto Jesus ele estava sendo crucificado, né, ele estava crucificado, acontecia perto dali, no altar do templo de Jerusalém, o sacrifício de 3 horas, das 3 horas da tarde, quando o sacerdote sacrificava animais e derramava sangue no altar.
O altar de sacrifícios ficava em frente ao lugar dos que chamava de Santo dos Santos, no lugar santo, né, que estava separado por um véu no lugar que chamava Santo dos Santos. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, como representante de todo o povo, entrava naquele lugar para oferecer sacrifício pelo perdão de todo o povo, né? Pelo perdão dos pecados. No momento em que Cristo morreu, o véu rasgou. De cima a baixo, o véu se rasgou. E aí todo mundo ficou, né, pensando, por que se rasgou? Porque não, aquilo ali significava que não precisaria mais de um sacerdote pedir perdão pelos nossos pecados. Nós mesmos temos livre acesso ao Pai. A partir do momento onde Jesus demonstra todo o amor e todo o sofrimento na cruz por nós, o véu se rasga de cima a baixo, para demonstrar que não precisaríamos de mais nenhum representante que levasse os nossos pedidos de perdão. Nós mesmos poderíamos fazer isso, né? A sua morte liberou o acesso de homem a Deus. Não precisamos de mais nenhum sacerdote, de mais ninguém para oferecer sacrifício de animal nenhum para o perdão dos nossos pecados. Cristo é o Cordeiro de Deus. Nós estamos livres para buscarmos a Deus e sermos perdoados pelo nome de Jesus Cristo. Cristo, ele nos aproximou de Deus, e que maravilha isso. Mais uma, no próximo verso, no verso 39, vai falar de um testemunho de um centurião. E esse centurião, né, assim que termina ali, que Jesus realmente mostra, está consumado, ele olha e diz, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Deus mostrou àquele soldado que Jesus era realmente Filho de Deus. E que contraste, né? Todo mundo que estava ali sabia que Jesus tinha feito milagres, sabia do que Jesus tinha feito na terra, tinha ouvido todas as suas pregações, e mesmo assim todo mundo estava com o coração um pouco endurecido, mas aquele centurião que comandava os soldados que causaram tanta dor, aquele centurião que estava comandando todo mundo que estava fazendo Jesus sofrer, que ele reconheceu quem era de fato aquele homem, que de fato aquele era o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mais uma vez, Deus demonstrando seu amor pelos seus filhos e mostrando realmente o teu plano aqui na terra. E aí no último verso, no verso 40, vai falar do testemunho das mulheres, né? Marcos, ele destaca, ele ressalta a presença de 3 mulheres que eram realmente seguidoras de Jesus, que estavam ali o tempo todo com ele, e elas foram mulheres muito corajosas, porque elas foram as únicas pessoas que foram as mais chegadas, que ficaram com o mestre até o fim, né? E essas mulheres, elas foram as únicas que passaram ali o sofrimento de Jesus, viram isso o tempo todo. Mas também, né, um último texto pra gente poder analisar, pega lá a sua Bíblia, Mateus 28, do 1, eu vou ler do 1 ao 9, vai falar assim, ó. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo, aquelas mulheres que Marcos já havia citado. Foram ver o túmulo, estavam sofrendo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. O 10 ainda vai dizer: Então Jesus lhe disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. E é aqui onde o plano do Senhor se concretiza. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. A morte não teve poder para vencer Jesus. Jesus foi muito mais forte que tudo isso e venceu a morte, ele ressuscitou. E acho que todos nós conhecemos a musiquinha, né? Porque ele vive,
posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Jesus, ele vive, ele continua vivo para nos mostrar que ainda há esperança, né? Que ele sofreu todos os pecados, ele sofreu toda a dor física, psicológica, espiritual. Ele passou por momentos muito difíceis ali na cruz, mas tudo isso por quê? Porque ele decidiu nos amar, porque Deus escolheu nos amar. Deus decidiu mostrar o seu amor. Qual é o versículo tema? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de uma forma enorme, gigantesca. Mesmo ele sabendo que nós iríamos pecar, que íamos continuar no pecado, ele resolveu nos amar e enviar seu filho Jesus para morrer por nós. Sabe, o que essa história ensina para nós? Que a gente não precisa ter medo da morte. Jesus experimentou o medo, a angústia, o desespero no nosso lugar. Ele está conosco, ele está conosco. Segundo, a morte de Jesus permitiu livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus. Não há nada que nos separe do amor de Deus. A gente pode buscar ele incessante, pois em Cristo Jesus nós somos aceitos por ele. 3. Nós não seremos condenados pelos nossos pecados. Cristo já sofreu em nosso lugar. A gente deve continuar pecando? Não, a gente não deve. Cristo nos salvou, mas nós devemos entender que nós somos salvos por essa cruz, por toda essa dor. E conscientes disso, nós precisamos parar de pecar, porque nós queremos viver uma vida próxima de Deus. Nós não discutimos que hoje, naquele momento, né, Deus e o pecado eles não andam lado a lado, eles estão separados porque Deus é santo e não tem nenhum pecado nele. Nós precisamos ser parecidos. Nós precisamos parar de querer estar perto do pecado e estar mais próximo de Deus. Porque o pecado, quando nós escolhemos o pecado, nós nos afastamos de Deus. Então que nós possamos entender essa grandiosidade, que nós não seremos condenados pelos nossos pecados. Cristo já sofreu em nosso lugar, mas nós precisamos estar mais perto de Deus para que nós possamos estar afastados do pecado. Criança, que você possa entender que Deus ele tem um amor infinito. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos salvar de todo o pecado. De toda a dor que ele sofreu ali foi para nos livrar e fazer com que nós possamos ter a vida eterna com ele. Para que nós possamos viver uma vida de santidade lá no céu. Amém? Espero que você creia nisso. Espero que a cada dia mais você possa estar próximo do Senhor Jesus. Para que cada dia mais você possa entender que essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a paixão de Cristo. É Jesus ter morrido no nosso lugar, é Jesus ter carregado todos os nossos pecados, toda a angústia e nos tirar o medo disso, porque nós viveremos uma vida eterna com Ele lá no céu. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos lá. Pai, quanta boa notícia, ó Deus. Que feliz é descobrir que o Senhor nos amou por completo, que nos tirou do lamaçal do pecado, que o Senhor nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. O Senhor já havia nos escolhido, o Senhor já havia nos amado. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Que a mensagem da Páscoa venha estar viva sobre as nossas vidas, não só nesse mês, mas todos os dias nós possamos relembrar que o Senhor vive, o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância, ó Pai. Que a vida desses pequeninos possa ser abençoada através dessa mensagem, que o Senhor possa impactar os corações e que através dessa mensagem elas possam, ó Pai, perceber que estar perto do Senhor é muito melhor do que estar perto do pecado e que o Senhor nos escolheu nos amar, mesmo sabendo que nós continuaríamos errando, mesmo sabendo que o pecado está no nosso meio. O Senhor decidiu nos amar, ó Deus. E que amor grandioso, que nós possamos retribuir de alguma forma, ó Pai, que nós possamos honrar e glorificar Teu nome, ó Deus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada contigo. Que a cada dia mais o Senhor possa nos fortalecer. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, felizes e contentes com as boas novas do Senhor. Que nós possamos espalhar dessas boas novas. Amém. Espalhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Mostra para a criançada toda desse amor que é grandioso, dessa boa notícia. Quando a gente tem uma boa notícia, a gente quer contar para todo mundo. Então, se você agora sabe mais ainda da história de Jesus e de todo o sofrimento que Ele passou porque Ele nos amou, conta pra todo mundo. Eu quero ver você contando pra todo mundo. Ah, e antes disso,
Vamos lá. Você recebeu esse aqui, tá vendo? O tio já colou 2. Hoje você vai colar mais 2. Pera aí. Aguenta aí que o tio vai colar e mostrar pra você. Tchan, 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 tchan. Olha lá, ó. O tio colou mais 2. Os pregos e o sepulcro. Aqui, os pregos, né, significam que ele sofreu. Ele nos amou. Nos amou, passou esse sofrimento porque ele nos amou. Mas ele ressuscitou e vivo está. Jesus, ele morreu por mim, e que você possa lembrar dos 2 significados. Foi crucificado, morreu nos amando. E continua nos amando, mas ele ressuscitou e vivo está. Mas parece que tá sobrando um espacinho aqui, certo? Certo, tem mais uma pecinha pra colar. E você vai descobrir na semana que vem a mensagem da próxima pecinha ser colada aqui, tá bom? Espero que a cruz de vocês esteja bonita. Manda pro tio Ruben, manda pra secretária, que o tio quer ver como é que tá ficando essa cruz, se tá ficando bonita mesmo. Tá bom? Um abraço, um beijo do tio Ruben, Deus abençoe, excelente semana. Até mais. Olá, crianças, tudo bem? Vamos orar e receber a bênção de Deus? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor ensinou, usando a vida dos nossos dirigentes, ao coração de cada criança nesse mês, trazendo o sentido e o significado da Páscoa, que é Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou e que há de vir nos buscar para levar para o céu. Nós te louvamos e te agradecemos, e em nome de Cristo Jesus oramos e pedimos a tua bênção sobre cada criança. Pequenos e pequenas de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito que habita dentro de cada um de vocês, possa abençoá-los, possa fortalecê-los, possa trazer a alegria ao coraçãozinho de cada um de vocês e sobre todas as crianças de Jesus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço aqui meu como pastor e de toda a igreja. Nós estamos com muitas saudades. Com a graça de Deus, logo, logo estaremos juntos. Um abraço. Fique com Deus. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou, venceu.